Rose, você também conversou com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, não foi isso? Então, você tem mais informações para a gente, para atualizar a gente aqui? Ele deu uma entrevista coletiva para toda a imprensa logo depois que ele assumiu o ministério ontem, tomou posse. E dentre as perguntas que foram feitas a ele, eu fiz uma relacionada à infraestrutura de portos e aeroportos na região norte, a possibilidade de investimento nesse primeiro ano, considerando toda a realidade orçamentária do governo federal. Você quer colocar no ar a resposta dele? Posso pôr? Sim, tem sim. aqui o áudio já. Ministro, dá para enfrentar o problema de infraestrutura no norte diante da questão orçamentária nesse primeiro ano de governo? Eu acho que dá, tem muita coisa que existe um certo folclore de números, assim, que, olha, um aeroporto pequeno custa 40 milhões de reais para ser feito, para ser construído. Então, portanto, construir um aeroporto, a parte mais difícil, o problema é que tem que ter voo. Ele não pode ser então aí não adianta você chegar com o funcionário, enfim. Mas eu digo, se você tiver voo, você tem, naturalmente, taxa de embarque e o que leva a isso. O problema é que nós não temos mais isso. Então, quando, sabe aquela história de casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão? Se você olhar a questão de passageiro para os portos, é bem significativo isso. As empresas voltaram a fazer esse ano cruzeiros importantes no Brasil. Mas acontece que nós temos portos com um calado suficiente para as empresas pararem, os navios pararem. E onde nós temos situações esdrúxulas, porque para o navio aqui e onde está o terminal está 300 metros de onde para o navio. Você pegar um ônibus para ir até o navio. E muitas cidades que têm capacidade turística para receber não recebem porque não tem o calado. Então, assim, eu acho que havia, talvez, assim, um objetivo realmente de tentar fazer com que a coisa não funcione. Muito bem, Rose, eu acho que é esse o ponto, né? Sim. Principal. Engraçado, quando ele começa a falar da situação para receber turistas, que não tem porto, então eles param num local muito distante, pegam outro de embarcação de menor porte para chegar à cidade, até aí, ok, Manaus, né? A gente viu isso acontecer em Manaus. Aí, em seguida, ele fala, são as cidades que têm estrutura para receber turista. Aí não é mais Manaus, né, Jenny? Não é a realidade da cidade. Pois bem, é um problema. No próprio discurso, ele reconheceu que um dos principais problemas da região norte é a questão da infraestrutura. E essa questão da falta de infraestrutura em relação a portos e aeroportos, elas acabam impactando diretamente na acessibilidade à cidadania, à democracia e até o direito à vida das pessoas, porque a distância no estado do Amazonas são gigantescas e a gente viu o quão cruel isso pode ser, não a distância, mas a falta de estrutura para essa população acessar serviços que só tem em Manaus. É outro problema, esses serviços não deveriam estar concentrados só em Manaus, mas enfim, veja a realidade do estado do Amazonas e tudo isso significou, inclusive, a diferença entre vida e morte durante a pandemia. É sobre isso que a gente está falando quando nós perguntamos a ele sobre investimento em infraestruturas, em portos e em aeroportos. E aí tem o enquadramento da questão orçamentária. Na opinião do ministro, é possível começar este investimento já no primeiro ano de mandato. E é o que a gente vai acompanhar, porque os problemas são muitos. E a gente tem uma série de características muito diferenciadas na região norte, no estado do Amazonas, sobre a possibilidade dessa infraestrutura, inclusive a de segurança, né? Quantas informações nós temos a respeito da atuação de piratas, no Madeira, os problemas todos, em outras áreas também, outras regiões do estado do Amazonas. Você vê que os problemas são diversos e é necessário muita convergência entre ministérios para observar as diferenças, né, dos problemas que tem o estado do Amazonas e que se concentram especificamente no estado... Tem a região norte, se concentra especificamente no estado do Amazonas, tendo o tamanho que tem, é um estado maior que toda a região nordeste. Então, as coisas se tornam muito mais graves e muito mais complicadas as resoluções. Os desafios não se comparam, né, às demais regiões, porque são peculiaridades muito singulares aqui do nosso estado.